Jesus, iniciando mais um dia na presença do Senhor, aqui ó, com meu cafezinho da manhã e também com a palavra de Deus, que é o alimento que a gente precisa, amém? Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Lucas 11:9. Quero falar para você sobre ser ousado no Senhor, amém? A palavra diz o seguinte: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Gente, essa palavra, Jesus estava dizendo aos discípulos um pouco depois de os ensinar a orar. Tudo começou com André, que foi um dos discípulos apóstolos de Jesus, irmão de Simão Pedro. E André foi um dos primeiros a seguir Jesus. Sabemos pela palavra que André era um discípulo de João Batista, aquele que estava fazendo o caminho para o Cordeiro de Deus. E quando André escutou João falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André então foi direto para Jesus e perguntou para Jesus, aonde você está? Aonde eu posso te encontrar? E Jesus pergunta para ele, o que você quer? E André pergunta, onde você está? E Jesus responde, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, mas segue-me, vem ver onde eu estou. Mais ou menos esse papo, né, que hoje a gente falaria dessa forma, né? E aí, André teve essa ousadia, ele e um outro discípulo, de seguirem Jesus e estarem com ele. Logo mais tarde, André conta para o irmão dele toda essa loucura que aconteceu, que ele encontrou o Cordeiro de Deus, e Jesus está passando por esse lugar onde os irmãos estão, que é ali na orla, né, do Mar da Galileia, onde seus barcos estavam ancorados. E Jesus chama Pedro, e Pedro e André largam tudo e seguem a Jesus, assim como também Tiago e João. E a partir desse momento, querido, a partir dessa pequena pergunta de Jesus, o que você quer? A vida dessas pessoas transformaram, mudaram. E quando o ministério estava assim a 1000 por hora, André, com a mesma ousadia, pede a Jesus que os ensinasse a orar como o João ensinou eles a orar. E Jesus então nos ensina a orar. E logo em seguida Jesus conta uma parábola, onde ele fala daquele amigo que foi bater na porta de um amigo dele meia-noite e lá ficou insistindo. E o amigo deu a ele o pão que ele precisava, não porque era amigo, mas por causa da insistência. E Jesus então está nos ensinando que se nós batermos e batermos e batermos, a porta vai se abrir. Se nós pedirmos e pedirmos e pedirmos, a resposta vai chegar. Se a gente buscar e buscar e buscar, nós encontraremos. É ousadia, é buscar nessa intensidade, não é buscar uma vez e desistir. Não é orar uma vez e desistir. Não é bater uma vez e desistir. Mas é ser insistente. Porque a insistência é um sinônimo de ousadia aqui na palavra de Deus. E aqui nós vemos que o relacionamento de Jesus com os discípulos dele foi um relacionamento doce, vamos dizer assim, de que os discípulos buscavam, os discípulos perguntavam tudo. Muitas vezes eles não entendiam as parábolas e eles perguntavam a Jesus. E nesse dia eu quero falar para você, o que você tem buscado que você ainda não encontrou? O que você tem pedido que a resposta ainda não chegou? Ou qual porta você tem batido que ela ainda não se abriu? Continua, não desista, porque é essa a lição que nós tiramos desse texto. O Senhor quer ver a nossa insistência, sim, que é a nossa ousadia de querer. Com isso, Ele quer ver o quanto nós queremos a transformação, a mudança, a situação nessa nossa jornada na vida da gente. E Jesus hoje pergunta para você, o que você quer? Amém? Então, vamos ser ousados, amém? E peça a Deus que te dê a ousadia e a sabedoria para que você possa encontrar clareza nas áreas que você está buscando, amém? E uma pergunta aí para você me responder nos comentários.
qual foi o tempo ou um momento que você se lembra que você foi ousado para pedir a Deus algo que mudou sua vida? E uma outra pergunta, se Jesus fala para você hoje, te pergunta: "O que você quer?". O que que você quer? Responda aí. O que que você precisa que ele transforme na sua vida? Bata e a porta se abrirá. Peça e a resposta chegará. Amém? Busque e você encontrará. Que Deus te abençoe. Nesse dia você viva esse processo. Bater, pedir e buscar. Isso é um processo. E que Deus te abençoe para que você viva a resposta às suas orações. Em nome de Jesus. Nos vemos mais tarde. Tchau, tchau.